Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar. Que esse Evangelho no Lar, ao adentrar em seu coração, seja o ponto de partida para receber essas vibrações de amor, essas energias salutares que enviamos aqui do nosso estúdio para a sua casa. Que seja você o receptivo para esse momento de fé e de esperança. Então, enquanto eu faço a prece, eu gostaria que você mentalizasse Jesus nesse momento, para que você possa trazer para a sua tela mental aquelas pessoas que estão precisando de prece, de paz, de esperança, que estão precisando dessas vibrações de amor, principalmente os que estão nos hospitais, os que estão acamados, aqueles que estão precisando dessas vibrações de amor e desse passe coletivo que você recebe quando assiste o nosso Evangelho. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo e companheiro de todas as horas e momentos. Primeiro quero agradecer a bênção da vida e a oportunidade de servir em tua vinha, para renovar a fé dos que perderam a alegria de viver. Abençoa, mestre, nosso propósito de aprendizado, para que juntos possamos abraçar virtualmente o nosso próximo com amor e carinho. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui, trazendo para você essa gratidão que transborda do nosso coração para enviar para você aí do outro lado da nossa telinha. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. No item 2, diferentes situações da alma na erraticidade. Então vamos falar um pouco dessa questão de quando o espírito deixa a terra, o que ele encontra do outro lado da vida, como ele se adapta lá do outro lado, ou quais são as dificuldades que ele vai encontrar quando ele deixa a família aqui na terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas moradas, essas muitas moradas que Deus nos proporciona, qual o motivo de encontrar um ambiente legal, um ambiente sadio para você restabelecer suas forças, para mais tarde, quem sabe, enviar, nem que seja um recado aí para a sua família. E antes disso, eu queria ler uma mensagem do Chico para começar o nosso evangelho dizendo o seguinte, que o amor é uma força que transforma o destino. Então, esse nosso amor, ditado pelo Chico Xavier, o amor é uma força que transforma o destino. Então, esse amor vai transformar o destino dessa alma, que acaba de deixar a terra, este espírito que é eterno. Ao chegar ao mundo dos espíritos, ele é acolhido, amparado por uma equipe preparada. Então vamos ver o que o Evangelho tem para nos ofertar nesse momento com essa reflexão. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam para o seu adiantamento. Num outro trecho do Evangelho, independentemente das variedades dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. E aqui vamos aproveitar para fazer um comentário sobre essa leitura, onde a gente vai devagarzinho aí refletindo sobre essas questões dessas moradas, tanto na terra como aqui tanto aqui na terra como no mundo dos espíritos. Às vezes a gente reclama muito do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa com a nossa família, do local onde a gente vive, Então, cada um, como diz, no Evangelho, cada um de acordo com as suas obras. Quando o espírito deixa a terra, às vezes ele não aceita a sua partida. Fica anos vagando pela crosta terrestre. Acaba interferindo no meio da família. A depender da forma que o espírito deixou a terra, ele poderá passar por uma longa temporada no mesmo ambiente em que vivia quando encarnado. Então, às vezes, ele desencarna e ele não quer sair dele de perto. Ele fica ali dentro daquele quarto, observando os seus pertences, aqueles objetos que ele deixou, ele não quer que ninguém toca. O apego da família faz com que a família acabe ficando doente. Essa aceitação, que é um processo
né? São processos de várias etapas, né? Que você vai construindo dentro de você. E a aceitação, segundo o que nós estudamos no luto, é a última etapa. É a última etapa de quem ficou e a última etapa de quem partiu, né? Por quê? Porque você só pode escrever para o seu ente querido aqui na Terra se você estiver bem lá do outro lado, né? Você só vai receber uma carta do seu ente querido se ele estiver bem, se você já estiver preparada para receber também notícias dele. Às vezes você aqui até mesmo deseja, mas talvez ainda não chegou a hora, né, dessa preparação para receber notícia do seu ente querido. Da mesma maneira, do outro lado. Às vezes a família quer doar seus pertences e do nada algo acontece para não doar. Vai guardando, você vai postergando aquilo, vai sofrendo cada dia mais, né? É claro que você tem uma construção aí longa para você ir se desprendendo aos poucos. Você também não precisa desprender de uma vez, né? Aos poucos você vai se desprendendo devagar disso daí. Ora, é o ambiente em que o espírito viveu, como o quarto, a cama, os objetos, seja o carro, o trabalho. Ele não vai esquecer daquilo por tão cedo. Porém, ele precisa se desprender daquilo para crescer e melhorar do outro lado, para se adaptar à sua nova vida. É claro que não é assim de uma hora para outra, mas ele vai precisar, né, passar um período aí refletindo, tentando melhorar sobre todas essas questões para levar adiante tudo isso que eu estou, né, esclarecendo aqui para vocês nessa lição. Então aqui, exemplo, os celulares, os dispositivos móveis, ou seja, o computador, às vezes a televisão do quarto, né, aqueles eletrônicos que ele gostava, um videogame, alguma coisa. Você às vezes demora a se desfazer disso, por quê? Porque tá ali o valor afetivo, tá? O amor tá ali, até mesmo o próprio ente querido tá ali do outro lado interferindo nesse desprendimento, né? E aqui, para exemplificar essa parte, eu gosto sempre de trazer uma mensagem. Eu trouxe uma mensagem de Gandhi, quando ele diz: amigos são para sempre, mesmo que o para sempre não exista, pois o destino nos fez amigos, mas o coração nos tornou irmãos. Veja bem, que maravilha. Então, nesse momento, você vai refletir sobre essas questões que eu trouxe, para que você possa entender um pouco, né, sobre essa questão das moradas da casa do meu pai. Conforme o seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, ou seja, quando o espírito chega ao mundo espiritual, que ele tem essa leveza para o desprendimento, né? Desprendimento daquele corpo físico, desprendimento dos bens materiais, desprendimento da família, né? Para que ele possa se reerguer do outro lado, progredir, crescer, né? O ambiente onde se encontre, as sensações que experimente e as percepções que possua, podendo variar ao infinito. Então, naquele ambiente que ele encontrou, que ele vai estar durante toda essa estadia dele lá no mundo dos espíritos, nesse primeiro momento do desencarne, não é nada fácil, porque ele vai aprender a lidar com as diferenças, com o ambiente que ele encontrou, com as vestes que ele vai ter que utilizar no ambiente, né? Ele vai observar que ele não vai ter, por enquanto, aquela necessidade de trocar roupa, pegar o carro e ir para o trabalho. Muita coisa ele vai ter que se desprender, né, para poder crescer e melhorar do outro lado. É claro que com essa riqueza de detalhes, talvez ele não venha contando inicialmente. Ele vem trazer notícias, né, falando que a adaptação não foi nada fácil, porque não é. Os primeiros dias foram difíceis. Ele vem trazer notícias de quem recebeu, né, lá no mundo espiritual. Ele vem trazer notícia também que ele não precisou levar nada, a não ser tudo aquilo que ele aprendeu de bom e o bem que ele fez aqui na Terra. Então, tudo isso são orientações que a gente encontra aqui no Evangelho. Conforme o seu nível de aceitação, após o desencarne, o espírito consegue aceitar a sua partida de forma serena. Em paz, ele tem consciência da sua vida além túmulo, a sua vontade de melhorar é enorme, enquanto que outros ainda apegados às más paixões, inclusive com os pertences que deixou, a depender da sua condição e aceitação,
buscará o meio de renovar a sua fé e evoluir. Para mais tarde, havendo um merecimento, retornará por meio de uma permissão para colocar suas primeiras impressões no papel, por meio de uma carta consoladora, o seu sucesso ou o seu fracasso a nos contar sobre a sua verdadeira morada no mundo espiritual. Muita gente, quando não tem esse conhecimento sobre a doutrina espírita, que a gente sabe que existem outras religiões que não têm, né, essa abertura, né, esse esclarecimento como o espiritismo nos esclarece sobre a imortalidade da alma, sobre o espírito que é eterno, imortal, que lá no mundo dos espíritos ele continua sendo aquele irmão, porém sem o corpo material. E aqui ele fala, né, sobre essas moradas. Tem algumas pessoas que até, quando são espíritas, combinam, olha, quem chegar lá do outro lado, né, primeiro vamos mandar notícia, a gente chegou lá, no dia seguinte a gente retorna avisando como eu cheguei. Mas às vezes não é assim. Lembra do livro Voltei, que o irmão Jacó, né, contou a sua história lá para Chico Xavier? É um dos livros mais vendidos no meio espírita. Por quê? Ele se decepcionou, 40 e tantos anos de espiritismo, e não foi suficiente para ele chegar lá no mundo espiritual para encontrar um cortejo de espírito de luz a, né, recebê-lo. Então, ele sofreu, ele passou por dificuldades para poder se desprender do corpo físico, gente. Lembrando que ele também, né, tanto ele como outros espíritos participam do velório. E aquilo que está acontecendo ali, imagina, eu vou contar aqui para exemplificar daqui a pouco sobre um velório que eu participei, né, na capela. Então, até chegar lá, tá, gente? Nós vamos lembrar que temos um merecimento também. Qual foi a qualidade da morada que eu construí aqui na Terra para encontrar no mundo dos espíritos? Quais foram os espíritos que vieram me receber? De repente, eu posso contar que mais tarde, numa carta, ou num bilhete, ou através de até mesmo de uma mensagem, né, falada, né, através da psicofonia e da mediunidade, falar para a minha família que o meu avô, a minha avó, os meus tios, ou até mesmo os espíritos amigos, né, que eu ouvia falar, vieram me receber, porque existe todo um processo reencarnatório para aqueles que deixam a Terra. Então, a misericórdia de Deus é infinita, não importa a forma que você deixou a Terra. Se por meio de um suicídio, um assassinato, um desencarne coletivo ou um acidente grave. Então, não importa, o importante é que todos são acolhidos. Vou dar um exemplo. Quando acontece qualquer acidente grave ou qualquer acidente simples aqui, né, na rua, uma colisão ali de um carro, o bombeiro não chega quando você chama? Da mesma maneira no mundo dos espíritos. Só que do outro lado, ele já tem uma preparação. Porque, na verdade, as equipes espirituais ficam de prontidão ali, aguardando aquelas fichas que eles recebem das pessoas que eles estão preparando para receber do outro lado. Uns estão acamados no hospital, outros estão em UTI, outros estão em casa, né, passando seus últimos derradeiros momentos ali com a família. E ali já existe uma equipe espiritual preparada, né, para acolher aquele espírito, né, retirar do corpo físico, aguardar o momento do desprendimento do cordão de prata por completo, para poder levar para a sua verdadeira morada. Mas antes disso, ele participa do velório. Ele participa daquele ambiente, né, daquelas últimas homenagens, né, abraços familiares que estão ali, é claro, abalados com a sua passagem, mas ao mesmo tempo ele está ali feliz, né, por todo o apoio e todo o amor recebido daquela família. E aí eu vou finalizar esse evangelho falando que eu, certa feita, eu fui convidada para ir num velório de um amigo. E aí lá chegando, né, já estava tudo preparado, eu cheguei já quase perto do horário da retirada ali da urna do meio da capela, e faltava assim uns 40 minutos, mais ou menos. E aí, naqueles momentos derradeiros, começou aquelas preces, aqueles cânticos, aqueles agradecimentos. Cada filho, cada familiar queria, né, expressar ali aquela homenagem naqueles derradeiros momentos. Porque eles também não saberiam, naquele momento, qual seria a morada do seu próximo, o seu próximo passo do seu familiar. E ali, gente, naquele momento, começou um desentendimento. Começou aquele desentendimento
sobre os bens que estavam ficando, que ela havia deixado. E ali a gente sabe que mais tarde ia se transformar numa verdadeira luta. Porque viria aí um inventário que pode demorar muito tempo. Só que, no meio disso, mais tarde, acho que 6, 7, 8 meses depois, não me lembro, a pessoa que era o inventariante desencarna, porque era aquele que estava brigando por tudo, querendo tudo, e aí passa para o mundo dos espíritos, gente, e deixou para outro. Imagina como está isso hoje. Então, eu só estou exemplificando para vocês, porque naquele derradeiro momento, eu estava na capela, e aquele espírito que estava ali, né, sendo homenageado nos derradeiros momentos, veio na minha sintonia e disse: minha irmã, faz uma prece para minha família, pelo amor de Deus. É nesse momento que você tem que estar com seu pensamento elevado. É nesse momento que você tem que estar preparado. Porque o médium, o espírita, né, aquele que conhece, né, o evangelho, que entende que aquilo dali, né, é somente o corpo físico, o espírito está vivo ali. E não somente o espírito, mas outros parentes, outros familiares que já haviam passado para o outro lado, que já estava, né, no mundo dos espíritos, também estavam ali presentes. E é nesse momento que eu chamo a sua atenção. No momento que você for a um velório, respeite o espírito que está sendo velado. Respeite a família com orações, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali fazendo aquela prece para aquela família. Porque muitas vezes a gente acaba, né, desvirtuando a conversa, levando para o outro lado. Tem pessoas que usam conversa inadequada, como aconteceu com o irmão Jacó. Muita gente ficava lá perguntando: nossa, será para quem ele deixou a fortuna dele? O que fizeram, talvez, com tudo que ele deixou? Para quem será que ele dividiu essa fortuna? Será se foi para os filhos? Será se foi só para a esposa? Se foi para os parentes, os familiares mais próximos? E lá, meus irmãos, ele deixou tudo em testamento. E quando vai ler o testamento, ele deixa a parte dele para Chico Xavier. E Chico Xavier reluta com tudo aquilo e entrega para a FEB. Não, vocês é quem merece isso daqui. O meu trabalho que eu fiz, que eu ajudei, foi todo gratuito. Então, gente, mesmo que seja para ajudar a obra, né, a gente tem que ter cuidado com esses presentes, com essas doações, mesmo vindo de testamentos. E lembre-se que lá no livro também ele fala que naquele falatório ele começou a passar mal, ele não estava bem ali naquele ambiente, mas veio uma senhorinha, amiga dele, já de idade, que ao se aproximar do local onde estava sendo velado, né, o que aconteceu? Ela começou a fazer prece para ele, e foi um momento que tudo modificou no ambiente. Então, a prece, ela retira todas aquelas energias mal qualificadas. Por isso, é importante você cantar, louvar, agradecer e orar em prol não somente do espírito que está ali deixando a terra, né? Aquele corpo material, mas também por todos aqueles que estão ao redor. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e nós vamos finalizar com mais uma mensagem do Chico. A caridade é amor. Amor é compreensão. Tá vendo? A caridade é amor e amor é compreensão. E com esse momento sublime em nossas vidas, aqui de prece, de paz e de esperança, que eu finalizo mais esse Evangelho no Lar. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus.